Senhoras e senhores, terrível público, com vocês o conto Progresso Frio, por Alex Rebonato. As pessoas do vilarejo, ainda hoje, se benzem ao passar pelos escombros carbonizados do antigo casarão, mesmo depois de tanto tempo. A fama da família Desolini se espalhou pela pequena comunidade tão rápida e fulminante quanto a última epidemia de varíola, tornando-os logo sinônimo de toda e qualquer novidade estranha que os tais cientistas, ou seja lá o que eles fossem, desenvolvessem em seus laboratórios. Oficina para os nativos. O velho patriarca Desolini morou na comunidade durante toda a sua vida. Comprou terras a perder de vista e com elas conseguiu enriquecer. Como acontece com as pessoas mais velhas, o valor que ele dava aos estudos motivou a atitude de enviar os filhos ao exterior para que estudassem de forma decente e se tornassem doutores. Poucos deles retornaram após a morte do primeiro Desolini, a não ser um, que dos 4 filhos, parecia gostar da paz encontrada nos ares do interior, e após uma reforma geral na mansão do finado pai, ele, a esposa e o pequeno filho mimado frequentemente passavam longos finais de semana desfrutando o ar bucólico da herança. Entretanto, com o tempo, só paz e sossego não pareceram suficientes. Os moradores em tempo integral das pequenas propriedades vizinhas ficaram em polvorosa quando, a mando dos Desolini, vários trabalhadores calçando botas pesadas e uniformes de cores fortes e chamativas começaram a plantar, na língua deles, aqueles postes. A eletricidade era o futuro, dizia Desolini filho, e o único jeito de ignorar o futuro é morrendo. Por isso, o primeiro passo para socializar aquele povo tacanho era mostrar-lhes as possibilidades que a energia elétrica poderia lhes proporcionar, mas a verdade daquilo era contestável. Os nativos, por assim dizer, torciam o nariz para os longos e retos troncos enterrados à beira da estrada de terra, encimados por longos cabos que, de tão compridos, não se via seu começo. Podiam ver apenas onde eles terminavam, bem no casarão dos Desolini. Em noites chuvosas, aqueles fios longamente esticados produziam faíscas e sons estranhos, fazendo os mais velhos se benzerem enquanto trancavam suas janelas de madeira adornadas com pano rendado. Primeiro foram as lâmpadas elétricas. Pequenas bolas de vidro que substituíram as lamparinas e brilhavam com uma luz amarelada que iluminava muito mais que uma fogueira. Em seguida, veio a tal geladeira, que precisou de 3 homens fortes e meio dia de trabalho para ser levada do caminhão até a cozinha da casa. Esta era, segundo os Desolini, movida à energia elétrica. Energia, para os nativos. E era capaz de manter os alimentos resfriados, conservando-os por muito mais tempo. A empregada dos Desolini teve dificuldades em preparar as refeições, deixando cair pratos de louça, taças de cristal e, uma vez, quase cortando os dedos com a faca molada, pois quando o motor daquela coisa dava uma guinada, fazia um barulhão e tremia a máquina toda. Teve que largar o serviço, a coitada, e o caseiro que cuidava da propriedade enquanto os donos não estavam, só se manteve no emprego com a condição de que a máquina ficasse desligada enquanto estivesse só ele por ali. E assim foi feito. Para os Desolini, impor novidades evolucionárias a pessoas de costumes e tradições conservadoras e atrasadas não era a melhor saída. Eles deveriam, sim, se acostumar com as novidades. Com o tempo, eles perderiam esse medo irracional e infantil. Medo infantil, diga-se de passagem, não era um mal do qual o pequeno Desolini Júnior sofresse. No auge de seus 11 anos de vida, transcorridos sem qualquer limite conhecido, o garoto tinha um raro passe livre que o impelia às travessuras, cometidas entre a vista grossa de seus pais. Foi uma tragédia o que aconteceu, isso é inegável. Toda a comunidade estava presente no velório, que só ocorreu no dia seguinte do início do incêndio, quando as chamas já morriam por não mais terem nada para consumir. Ninguém soube direito como o incidente se deu, e as circunstâncias em que os corpos foram encontrados freou até as fofocas sobre o assunto. Uma jovem Desolini, explorando a tal geladeira, para ele, seu novo brinquedo, havia entrado em seu interior. Gostou da sensação fria que sentia ali, contrastando tanto com o calor úmido que fazia do lado de fora. Sem um empregado regular, ninguém estava presente para sequer avisar seus pais. O termostato foi uma descoberta incrível, e o garoto descobriu como provocar o próprio inverno naquela caixa. O senhor e a senhora Desolini só deram falta do filho quando ouviram as fracas pancadas vindas do interior do refrigerador novo em folha. Quando a porta da geladeira não abriu, uma ansiedade estranha surgiu no casal. A mãe puxava a maçaneta cromada insistentemente, mas nada acontecia.
Havia gelo por toda a extensão da fenda entre a porta e o corpo da incrível máquina refrigeradora. O pai, tomado por um desespero que nunca fora capaz de sentir, afastou a pesada geladeira da parede e se inclinou, esticou e se espremeu para alcançar o fio que alimentava a geladeira. Levou um choque tão grande que seus cabelos ficaram de pé e não pôde largar o fio, mesmo que fumaça lhe começasse a escapar pelos ouvidos. A mulher tentou ajudá-lo, lançando-lhe um caneco d'água enquanto ele se contorcia de forma tão grotesca. O estouro ensurdeceu a esposa. As lâmpadas ligadas pocaram com um impacto cegante, mas, enfim, o marido aquietou-se, desfalecido no assoalho. O curto-circuito provocou faíscas por toda a casa, que se tornaram chamas e uniram-se em um grande incêndio. Pai, mãe e filho perderam a vida. Mas o que fazia os finos pelos da nuca dos moradores se arrepiarem era o fato de terem encontrado os corpos do casal em torno da geladeira, completamente carbonizados. E dentro dela, o pequeno cadáver da criança, angustiosamente conservado, apesar de inerte como os pais. Desolines nunca mais foram vistos por aquelas bandas, assim como os refrigeradores sofreram grande resistência dos mais velhos e até de alguns mais jovens que se lembravam da história, e ainda se assustavam quando o motor das geladeiras, sem aviso algum, tremia em seu alarde funcionar. Fim. Muito obrigada pela atenção e bye bye.